A paz do Senhor, meu amigo, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula, na verdade, a 13ª lição do segundo trimestre de 2020, a lição de adultos da nossa querida editora CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O comentarista é o pastor Douglas Batista. Então essa é a 13ª lição e vamos a ela então. Dia 28 de junho de 2020, a batalha espiritual e as armas do crente. Texto áureo: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. Verdade prática. O uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Objetivo geral: mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Objetivos específicos: primeiro, demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. Segundo, apresentar o campo da batalha espiritual. Terceiro, saber quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente. Comentário: o ponto central é: o uso da armadura de Deus assegura a vitória na batalha espiritual. Entremos então na introdução. Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos
contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus, que é o que veremos na presente lição. Tópico número 1. O preparo espiritual do crente para a batalha. Subtópico 1. Fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. Vejamos as palavras de Jesus no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 15, e o versículo de número 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então veja que é por meio do Espírito Santo em nós. Vejamos primeira carta de João, capítulo 1 e o versículo 3. Primeira João, capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Por isso, continuando, precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade, está tudo no versículo 23 e 24, e ser cheio do Espírito, Efésios 5 e 18. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. É a citação de Lucas 10, versículo 19. Então é necessário conhecer e obedecer às Escrituras. É necessário frequentar os cultos e ter comunhão, ser realmente convertido a Jesus. Subtópico número 2. Vigilantes em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Vire a sua página da Bíblia e vamos ver aí em Lucas 21, 36. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 21 e o versículo 36. Lucas 21, versículo 36. Está escrito: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. São palavras de Jesus acerca da vigilância e da oração sobre o sermão das últimas coisas, né?
A expressão orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidades. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância. Vejamos Isaías 59 e os versículos 1 e 2. Isaías 59, versículos 1 e 2. Isaías 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então veja que em toda circunstância e oportunidade tem que haver clamor, tem que haver vigilância, pois a vigilância preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplica. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 124 e o verso 7. Salmo 124, verso 7. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Então nós somos livres das astutas ciladas do inimigo quando nós vigiamos e oramos. Tópico número 2, conhecendo o campo da batalha espiritual. Subtópico 1, as astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador. Vejamos então 1 Pedro 5,8, texto muito conhecido e um texto muito importante que fala sobre a vigilância. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, a recomendação é: vigiai, sede sóbrios. E aí ele mostra o inimigo. Mateus capítulo 4, na tentação de Cristo, olha o que também está escrito. Mateus capítulo 4, tratando da tentação de Cristo. Veja que nem Cristo ficou isento desse diabolos. Diz o texto, então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja que ele é caluniador, ele é acusador, ele é tentador. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços, o diabolos. Ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. E nós estamos vendo isso agora no Brasil, né? Algumas de suas astúcias são: primeiro, confundir a mentira com a verdade, que foi o que ele fez em Gênesis capítulo 3, conversando com Eva.
Ele confundiu a mentira com a verdade. Segundo, deturpar as escrituras. Ele pega a Bíblia e fala de uma maneira que parece igual, mas está deturpando a palavra. Terceiro, dissimular e induzir a dissimulação. Vamos ver isso em 1 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, 13 e 14. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, e os versículos 13 e 14. Assim está escrito: aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Estou lendo na linguagem de hoje. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Então são falsos apóstolos, são homens que se disfarçam. É o que ele está falando aqui. Dissimular e induzir a dissimulação. Outra coisa, falsos sinais. Tudo que o diabo faz. Segunda aos Tessalonicenses 2 e 9. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Então veja que o diabo também fará falsos sinais. Fazer acusações é outro trabalho dele. Semear incredulidade. Essa aqui é muito importante também. 2 aos Coríntios 4 e 4. Abra sua Bíblia. É importante o professor e o aluno conferirem as referências, para que não haja dubiedade de ideias. É 2 aos Coríntios 4 e 4. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Então veja que ele semeia incredulidade, ele faz as pessoas não enxergarem Cristo como a luz do mundo. E um outro papel, promove ideologias anticristãs. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Estou lendo na linguagem de hoje. Não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus e terá de aparecer o perverso ou o iníquo, que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Olha que coisa horrorosa esse anticristo, o diabo, Satanás, ele faz desde o início da civilização humana na Terra. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Subtópico número 2, o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue,
Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Então é uma batalha de nível elevado, de nível espiritual. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão. Primeira carta de João, capítulo 5 e o verso 19. Abra sua Bíblia. Logo depois da segunda de Pedro, vem primeira de João, já quase chegando no Apocalipse. 1 João 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Veja que o mundo inteiro está nessa escuridão. Nessa metáfora, fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual. Efésios 6, 11 e 12. Ao mesmo tempo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. 1 Pedro 5, é só voltar um pouquinho a sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 5, e os versículos 8 e 9. Versículos 8 e 9. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Portanto, essa batalha é na área individual e na área coletiva da igreja. Subtópico número 3. As agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja, como principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Primeiro, eles são poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipes das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem domínio. Então, são seres extremamente poderosos. Letra B. Eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Referem-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Então, não se engane, esses seres, eles são malignos. Eles podem parecer do bem, como em algumas religiões, que eles invocam esses demônios, eles invocam esses anjos como se eles fossem protetores, mas eles não são. Eles são seres malignos e destrutivos. A letra C, eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. É isso que muitos homens e mulheres não conseguem observar. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Veja o poder da igreja, o poder da coletividade.
num mundo em que há tantos desigrejados, tantas pessoas que acham que não dependem mais de pastor, não dependem de obreiros, não dependem de igrejas, não dependem de ministério, ou seja, são pessoas que estão excluídas do corpo de Cristo. E excluído do corpo de Cristo, essas pessoas estão vulneráveis. Digamos aí, somos incentivados a lutar como igreja e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Então, apesar desses seres serem astutos, malignos e poderosos, o Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ele foi entronizado acima de todo poder, de todo principado e de todo domínio. Portanto, não tema, eu e você, como igreja do Senhor, estamos atrás do nosso general de guerra, que é Jesus de Nazaré. Vamos ao tópico número 3. Subtópico 1. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano. Não nos esqueçamos que ele estava diariamente em contato com soldados romanos, porque ele estava em prisão domiciliar. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Então, nós não podemos usar nossas armas, porque elas, nesse mundo espiritual, elas não têm valor nenhum. Temos que usar as armas que Deus nos dá. Subtópico número 2, as armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Letra A. Cingidos os vossos lombos com a verdade. Essa palavra é muito importante. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Vamos ler isso em 2 Coríntios 13 e 8. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Estou lendo na linguagem de hoje. Pois nós não podemos fazer nada contra a verdade, mas somente a favor da verdade. Então veja que a arma, ela envolve a palavra de Deus, a verdade do evangelho e a verdade da integridade do soldado. Letra B. Vestida a couraça da justiça, trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais, como, por exemplo, coração e pulmões e toda essa região peitoral. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Se você não fechou a Bíblia, pegue aí 2 Coríntios, capítulo 6 e o versículo 7. Eu, como não sou bobo nem nada, já deixei aqui aberto. 2 Coríntios 6 e 7. Pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus, por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos, tanto para atacar como para nos defender. Então, no campo de batalha, nós temos aí a couraça da
justiça, a justiça de Cristo e a nossa retidão no processo de santificação. Vamos ver ainda Romanos 5, verso 1, é um texto muito interessante também. Romanos capítulo 5, verso 1, na linguagem de hoje: agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa couraça da justiça vem através da justiça de Cristo. Letra D, calçados aos pés na preparação do evangelho da paz. Confeccionada em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade, que era para não escorregar. Refere-se à firmeza que o evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Romanos capítulo 1, 16 fala do poder do evangelho. Olha lá, eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não judeus. Então nós temos aí a prontidão para ser testemunha. Não havia naquela época nenhum soldado romano que não fosse fiel a César, que não fosse fiel ao escudo romano. Então nós, eu e você, precisamos aprender a ser fiéis ao evangelho de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Letra D, tomando sobretudo o escudo da fé, longo, retangular, feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Vamos ver isso em Provérbios 30. E agora eu estou na Almeida, na Revista Corrigida. Provérbios, logo depois de Salmos, abra em Salmos e vira a página e você já está em Provérbios. Provérbios 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Então a palavra de Deus, ela é escudo. E aqui Paulo dá uma lista: escudo contra as calúnias, escudo contra as dúvidas, escudo contra as rebeliões, tudo isso praticadas pelo diabo e os seus demônios. Letra E, o capacete da salvação, pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. Eu vou ler na linguagem de hoje, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 8 e 9. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 8 e 9. Mas nós que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Olha, nesse momento de crise, de coronavírus, tenha juízo, tenha certeza da sua salvação. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança de salvação como capacete. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você acha que nós já estamos passando
pela grande tribulação, pelo momento da ira de Deus, você está enganado. Nós ainda estamos no princípio de dores, porque nós cremos que a Igreja de Cristo não passará pelo período da grande tribulação. Subtópico número 3, e aqui finalizamos, a imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito, a única arma disponível, tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. Então nós precisamos dessa espada no dia a dia. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Se você não fechou a Bíblia, você é tão esperto quanto eu. Então abra aí 2 Timóteo 3:16. É só virar umas 2 páginas e você está em 2 Timóteo 3:16, que assim está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Veja que a palavra de Deus, ela é poderosa e ela é inspirada. Vamos um pouquinho adiante, Hebreus 4, texto muitíssimo conhecido e amado. Hebreus 4:12, na linguagem de hoje: pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos 2 lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Veja o poder que tem a palavra de Deus, a espada do Espírito. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, conforme Jesus fez em Mateus 4, do versículo 1 ao 10, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. E nós temos aí, vamos ler a 2 Coríntios 10:4. Volte um pouquinho aí no seu texto, 2 Coríntios 10:4, texto também muito famoso. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas. Então é só com a palavra de Deus, com a espada do Espírito Santo, que nós podemos nos proteger, nos defender e atacar o inimigo da nossa alma. Meu amado irmão, que Deus te abençoe e te guarde. Deus abençoe a finalização desse trimestre, a lição número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pelo ensino, pela aprendizagem dessa lição número 13. Abençoa agora esse aluno, esse professor, cada um de nós, Pai. Toma em tuas mãos a finalização desse trimestre e nos prepara com a tua graça para o início do próximo trimestre. Nós agradecemos em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, é uma honra ter você conosco. Já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas, para que elas também sejam abençoadas por Deus. Um abraço apertado e a paz do Senhor.